TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Boa tarde, segunda-feira, é a primeira segunda do mês de julho que nós estamos aqui. Dia 4/7 tem rodada para os meninos comentarem. Segunda e quinta é dia de comentarista duplo, né? Aqui no Câmara Esportiva. Mas se você quiser participar do nosso programa, dá uma ligadinha para cá, é o 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. A gente faz o nosso programa porque você nos envia sugestão de pauta, de nota, entrevistado, alô, comentário e por assim vai. Tudo bem, meninos? Boa tarde, Levi. Graças a Deus, boa tarde, Mara. Estamos aqui mais uma vez reunidos ao lado do meu amigo Flamínio. Boa Flamínio tarde. do futevôlei. Futebol de vez em quando a gente brinca, né? É bom, né? É bom. Vai ou não vai? Tô tentando carregar nossa amiga Mara. É difícil, mas eu vou. Eu digo a você que eu vou. Tá certo, Não sei vou quando. cobrar, viu? Tá. E quero mandar meu alô hoje para o nosso amigo Boroca, sempre atento ali nos nossos comentários. E também ao pessoal de Pium, da colônia, porque Foi longe, cada Foi dia longe. mais a gente tá indo mais longe, né, na nossa audiência. Então um abraço aí pro pessoal. É verdade. E a gente falou que tem muita coisa do fim de semana para comentar, mas Flamengo, você decidiu o quê? É futebol ou é jiu-jitsu? Ou são os dois? Rapaz, tem futebol, jiu-jitsu, squash, Ainda tem futebol. squash. Tá Ciclismo, faltando dias. Tá faltando judô. dias. A programação esportiva dele é recheada. É recheado, tá difícil pra mim. Tá vendo? escolher. Por isso que tá emagrecendo aí, gente. Parece que tá no desafio Viver com Saúde. Muito bem, Flamengo. Parabéns pela vida ativa Valeu, esportiva. obrigado. Vamos lá, falar da rodada do fim de semana. Potiguar, a gente vai falar do América, do ABC. Vamos falar também de Potiguar, meninos, e do Vamos. Globo. Merecem, estão liderando a tabela. Primeiro, vamos dar uma olhadinha nos times da Série C que entraram em campo neste final de semana. Teve América, Cuiabá e América, tá aí. ABC e River, ABC goleada em cima do River, Cuiabá e América. Veio esse empate, né? Agora, vamos ver, meninos, depois que a gente viu agora os jogos que aconteceram nesse final de semana, a tabela de classificação. Em qual classificação ficou o ABC? Em qual classificação ficou o América? Primeiro lugar, de cima para baixo da tabela, Fortaleza, Botafogo, Asa, ABC em quarto lugar, Remo, Salgueiro. O América está amargando, né, lá no G4, a parte de baixo, né, da tabela, no Z4 que chama, ABC, Cuiabá, Confiança e o River. Vamos começar a falar de ABC, que mostrou que está em uma boa fase e goleou o River. Caio Mancho e Lúcio Flávio balançou as redes pelo Alvinegro. Com o feito, agora o time potiguar sobe 2 posições e está lá, entre os 4 melhores. Eu diria que o ABC fez uma grande partida. O River jogou bem. Alguns dizem, o ABC pegou o River pelas tabelas. Não foi. O ABC teve competência, jogou futebol e está crescendo em produção. E o time está incorporando e foi uma grande vitória em cima do River. Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais, porque foi uma goleada, né? 4-0, poderia ter 5, 6. Verdade, poderia ter sido. O ABC que tornou a partida fácil, né? Porque a gente pode lembrar que o América já jogou com o River e tomou 2 gols. Ganhou, mas tomou 2 gols. E o River só levou 2 gols. O máximo que ele levou até agora em uma partida foi 2 gols. E o ABC está fazendo, está melhorando, né, o seu desempenho a cada jogo. Desde que a gente falou daquele momento negativo que alguns já pediam a cabeça de Geninho e a gente vê, e corroborando o que a gente falou desde o início, de que como é importante manter o treinador e manter o planejamento, porque com esse treinador, com essa diretoria que está acertando nas contratações, eu me lembro que no início do ano eu falei eu elogiei as contratações do ABC e muitas pessoas chegaram a criticar, né? Pô, como é que você fala isso e tal? E lógico que não acertaram 100%, vieram jogadores nas deficiências, mas a diretoria do ABC vem acertando muito. E essa base que está sendo mantida é uma base que foi construída no estadual. Então, o planejamento do ABC está sendo um planejamento muito interessante, porque o time está correspondendo nesse momento, mesmo que no início escolheu um treinador que não foi uma aposta absurda, o Narciso no início do ano não foi uma aposta absurda, mas foi um treinador que indicou bons jogadores,
Depois veio o Geninho, que acertou a equipe. E os jogadores que vieram indicados estão no time principal. Então o estadual serve muito para isso, que é para fazer um time bom, para você treinar o time. E no caso do ABC, que teve a felicidade de ser campeão, para chegar na Série C, como vem nesse momento, vem jogando bem, vem com jogadores titulares e até os reservas. Por isso que mais um elogio para a diretoria, que é a contratação desses jogadores que estão suprindo a ausência dos principais, que é o caso do Márcio Passos, Echeverria e Nando. Jogadores titulares que fizeram um ótimo início de ano e que estão já desde vários jogos já sem jogar, e quem está entrando está correspondendo. O Caio Mancha, que chegou agora, fez 2 gols, chegou a 3 ou 4 partidas atrás, todas as partidas vem jogando bem. Então, um jogador que veio para brigar e que até quando o Nando voltar, podem jogar juntos até, ou então ver quem vai estar no melhor momento. Porque ele vai brigar pela vaga, vai né, brigar oficial. pela vaga. E você sabia, Mara, que já foi anunciado que Nando já está de volta? Já está apto para Próximo jogar. jogo vai ser uma briga. Agora, Geninho pode optar, colocar um tempo, outro no outro. Ou os dois, será? Talvez? Os dois é o mesmo estilo de jogo. É mesmo estilo, é verdade. Se ele botar os dois, é meio complicado para a montagem da equipe, porque o Jones cai muito e ele casa bem com um atacante que fique mais dentro da área, porque o Jones se movimenta mais. O Caio Mancha também se movimenta, na eventualidade, talvez se o Jones estiver numa partida difícil, pode, ou então até tirar um homem de meio de campo e jogar com os 3 no ataque, podem tentar. Mas o que importa é que, inclusive o Geninho, numa entrevista que ele deu recente, agora depois do jogo, ele falando da felicidade que é para ele trabalhar com jogadores que estão correspondendo nas partidas difíceis e até nas ausências dos grandes jogadores, estão entrando, dando conta do recado, fazendo boas partidas, o time está ganhando, está engrenando, então para ele é ótimo, é uma dor de cabeça sadia, é uma coisa boa para ele, para montar a equipe, para ter mais opções. Ele até citou todas as posições do ABC, do elenco, estão praticamente formadas, ele tem boas opções, inclusive na zaga também, que o Thiago Salas chegou, deu motivação para quem não estava jogando, deu motivação para ele que entrou no time. Tem um jogador que atua em muitas posições, e que inclusive foi o melhor jogador em campo, escolhido pela equipe da Rádio Globo e da Rádio 98, dos colegas da imprensa que estavam no jogo, escolheram o Erivelton. Ele tem sido, Mara, o destaque da equipe, né? Erivelton está sendo uma grande revelação do ABC, né? Porque está dando equilíbrio a esse time, desde que o Geninho apostou nele como meio que um segundo volante, chegando como meia, marcando bem e saindo para jogar, deixando só o Márcio Passos mesmo de primeiro volante. Desde esse momento, ele entrou na equipe, não saiu mais, já foi improvisado, jogou de lateral direito, de meia, de volante, de ponta, de várias posições, mas ele não sai do time, porque está sendo um grande equilíbrio para o time do ABC. Pois é. Agora vamos falar do adversário do ABC, o arquirrival aqui no Rio Grande do Norte, porque para o América foi quase. Nos acréscimos do segundo tempo, o Alvirrubro levou o gol aí do Cuiabá e terminou tudo igual na Arena Pantanal. Terminou empate, né? Todo mundo achava que o América ia sair vitorioso, já está em um jejum há muito tempo de 5 jogos de vitória. sem vencer, né? Pois é. Mas eu acho que o América pecou. Pecou porque ele estava vencendo o jogo aos 40 minutos, estava vencendo por 2-0. O detalhe é que nessa situação, o time tem que segurar o outro time lá na defesa, levar os seus jogadores abertos para o escanteio, segurar a bola, tentar segurar a bola lá no campo do adversário, para cozinhar o jogo em 5 minutos, né? Concordo. O América pecou nessa estratégia de que todo mundo sabe que se você abdicar de jogar, o adversário vai mandar na partida e a chance era grande e aconteceu o que aconteceu. E se tivesse mais 5 minutos, ganharia o jogo. O que aconteceu foi o seguinte: no segundo tempo, o América se defendia e o Cuiabá atacava. Se tivesse mais 5 minutos, o Cuiabá tinha virado. Lembrando que no primeiro tempo o Cuiabá já teve várias chances. 2 bolas na trave. 2 bolas na trave. Já vem sido assim as partidas do Cuiabá, uma inoperância ofensiva
E dessa vez aconteceu também, e o América foi feliz de ter aproveitado as chances, mas depois foi ineficiente de ter segurado a partida, porque é aquilo que a gente vem conversando. É muito difícil a situação do América, porque o time se forma no meio do campeonato, um time que não serviu de nada no estadual. Tudo que eu falei agora há pouco do ABC é o inverso do América. O estadual não serviu de nada para o América, vieram todos os jogadores novos praticamente, então jogadores se conhecendo, desgaste, jogadores chegando sem a mínima condição física, jogadores que vêm sem nenhuma referência de qualidade. A diretoria do América está pecando muito esse ano, porque a do ABC, como eu estava falando, nas carências estão sendo cirúrgicas as contratações do ABC. Precisou de um momento da Echeverria, chegou a Echeverria, deu conta. Aí no segundo volante chegou o Felipe Guedes, está jogando bem. Thiago Sala, Léo Fortunato. As escolhas vêm para suprir mesmo a deficiência, exatamente, né? Mas isso porque o ABC se planejou melhor. As contratações vieram de melhor nível e também o estadual serviu para montar uma base. O América não conseguiu montar essa base, mudou tudo, mudou de treinador. Aí agora um resultado ruim desse, porque o Cuiabá é uma equipe que a chance é grande de brigar pelo rebaixamento, brigar lá embaixo. E agora? Aí já vão pedir para Diá sair, aí vão pedir agora aqui Roberto Fernandes. Entendeu? Então, o problema do América não está no treinador, está numa falta de planejamento, na falta de numa falta de atletas de bom nível e de tempo para trabalhar, porque o treinador não faz mágica. E o futebol não é feito de mágica. Pode dar liga? Pode. O América tem chance ainda, está com 7 pontos, pode ganhar a próxima partida, pode ficar ali no bolo, porque a gente viu a tabela, está muito nivelada a Série C. São vários times próximos. O Fortaleza, que está em primeiro lugar, tem 14 pontos. E o ABC, que está em quarto, tem 11. A diferença é de 3. O que está depois do ABC, 9. Quer dizer, a diferença é muito pouco. Está muito nivelado. Então o América não pode ficar tão distante, né? Não, e o River... Olha aí, que a gente vai ver a tabela de classificação, né? Essa é da Série D. A tabela que a gente mostrou inicialmente, com a classificação dos times, que mostra a classificação Fortaleza, Botafogo. Olha aí essa. O ABC está em quarto lugar, mas bem pouquinho, né? Agora, só lembrando, Mara, que o time do Remo tem 9 pontos, o time do Salgueiro tem 9 pontos. Jogam hoje, fechando a rodada. Se der um empate, os dois somam 10 pontos. E o ABC fica no G4. Se der um empate, o ABC permanece no G4. Porém, se houver vencedor, o Salgueiro ou Remo passa do ABC. E o que a gente pode lembrar também nessa tabela é que observar que o River é praticamente o time que já está descartado, praticamente um dos times que já vai cair, digamos assim. Apesar dele ainda ter chance de ter muito campeonato. Mas o Confiança, a partir do Confiança, o próprio Cuiabá é uma equipe limitada, que também teoricamente vai brigar pelo descenso, mas o Confiança é uma equipe que tem condições de reagir, vai jogar com o América. Se o Confiança ganha... E na casa, joga lá. Joga em casa. Se o Confiança ganha, ele já encosta também lá em cima. Com 9 pontos. Com 9 pontos, ele já fica ali a uma vitória de uma possível classificação. Então, é uma Série C que está muito aberta. Todos os times aí têm chance. Até esse Botafogo e o Asa nessa posição aí, até uma surpresa, digamos assim, porque nesse ano o Remo e o Salgueiro foram melhores, mas também estão brigando. Então mostra como tem times com condição. E o América, com 8 pontos, tem muita chance de também entrar nesse bolo. Mas tem que reagir. Logo. E tem que ter... a diretoria tem que ser realista. Tem que parar para produzir um resultado real. Não adianta querer... Hoje a situação do América é tentar, lutar e brigar para conseguir se classificar, porque dá. Se o time encaixar, como foi no início da competição, dá. Mas também entender as limitações da falta de planejamento que aconteceu. Por isso que hoje o time está patinando. Um jogo desse contra o Cuiabá era para ter ganho. Então, o próximo jogo contra o Confiança vai ser um jogo muito duro fora. E não pode ficar no quase, né? Quase venceu. Não Exato. pode ficar. Quando o América
quando fez aquelas partidas que culminou na demissão do China, a maioria daquelas partidas foram normais. Perder o Fortaleza era normal, jogos dessa maneira era normal, mas a diretoria resolveu mudar novamente tudo. Então, a gente torce agora que o Diá consiga ter tempo para trabalhar, que venha esses jogadores que ele já anunciou que vem jogadores, aí não falou os nomes. Falou no meio, é muito bom. Falou no meio de um lateral esquerdo, que vão vir aí para suprir uma ausência que o América está realmente precisando. Então, está na hora de ter paciência, trabalhar e conseguir os resultados. Porque um jogo contra o Cuiabá era um jogo para ter ganho. O América tem que reagir agora pelo seguinte: faltam 2 jogos para chegar na metade da competição. Então você tem que virar a competição ali no bolo de cima, não no de baixo. Não no de baixo, é. Porque se o América reage, esses 2 jogos que faltam para terminar a primeira fase e ficar próximo ali do bolo, ótimo. Se ele virar nessa situação, fica difícil. Porque quando virar, aí, meu amigo, são jogos já finalizando a competição. Vai cada vez se afunilando mais e ficando cada vez mais difícil. Agora vamos falar da atuação de outros times potiguaras que vem dando orgulho na Série D. Eu não disse que ia vencer? Vamos ver, Levi e Flamínio, o placar do Potiguar e também do Globo, que jogaram neste final de semana pela Série D. O Globo enfrentou a América de Pernambuco, venceu 2-1 e ficou ali na liderança do grupo A7, 10 pontos, o mesmo número de jogos, né? Mas olha o saldo de gols, a diferença. Tá bem o Globo. Agora a gente vai ver o outro time, Potiguar, que venceu o Serra Talhada por 2-0. Também lidera o grupo A8, 9 pontos, mesmo número de jogos. O saldo de gol também é a diferença, não tanto quanto o outro time, Potiguar, mas também tem uma diferença muito bacana, né? Porque esse time, jogando em casa, o Potiguar do Mossoró venceu o Serra Talhada, assumiu a liderança pela Série D, o Globo, que é líder da tabela, mesmo sem vencer o Pernambuco, ou seja, tinha um bom número de pontos. Essa próxima rodada, poderemos ter o Globo e Potiguar classificados. Se eles vencerem os seus próximos, domingo, os 2 jogam domingo, se eles vencerem, ele está classificado para a próxima fase. Praticamente, há uma partida para encerrar a primeira fase. O Globo vai pegar a equipe mais fraca do grupo, né, que é o Galícia, e não fez nenhum ponto. E tem tudo para imprimir o seu ritmo, porque o Globo está voando, né? E ele vai jogar em Ceará-Mirim. Ceará-Mirim. Jogar em casa. A última agora eles ganharam fora. Eu vi o treinador reclamando do campo, que não era tão bom, era apertado e tal, mas o Globo vem imprimindo o seu jogo, seu ritmo de jogo, os jogadores estão correspondendo. E um detalhe interessante, sabia? Romarinho está fazendo gol em todos os jogos. É o homem do jogo, Levi? É o homem do jogo e é um dos artilheiros da Série D. Eu falei aqui, quando eu chamei, disse que mesmo sem vencer o América de Pernambuco, né? Não, é com a vitória em cima do América de Pernambuco. Pois é, e o Globo vem mostrando esse seu futebol diferenciado, né? Na maioria das partidas, até um jogo desse mesmo, foi 2-1, eu até conversei com o Pablo, que é o volante do Globo, ele estava até contando que tiveram algumas dificuldades, mas criaram mais e realmente mereceram ganhar. Fez um gol ontem, Pablo. Fez um gol. E Romarinho outro. E Romarinho é um jogador que é muito bom jogador. Ele Depois da Série D, anotem. Depois da Série D, Romarinho vai embora. Vai, com certeza, porque no estadual quase ele sai, aí terminou não dando certo, mas ele tem um diferencial, é capaz de ser um dos grandes jogadores dessa Série D, e o Pablo também tem chance de ser uma das revelações, porque joga muito bem, tem altura, tem chegada em gol, marcação, um jogador moderno, e esse time do Globo tem vários atletas que vão se destacar. O treinador muito inteligente, veio aqui, conversou com a gente. Estudioso. Então esse Globo, a gente torce demais e tem tudo para... Luizinho tá numa evolução muito boa de estudos como treinador, porque ele foi buscar conhecimento fora do país. Atualização, né? Uma reciclagem de conhecimentos. Reciclagem de conhecimentos. Exato, é um cara novo, com vontade de ganhar, de disputar títulos. Então a gente torce e acredita muito nessa equipe do Globo. E do lado do Potiguar, também um time que
não teve o mesmo planejamento que teve o Globo, mas também vem se destacando com boas contratações, o treinador também muito bom. Essa parceria com esse pessoal do Rio de Janeiro, que veio o treinador, vieram vários jogadores, porque ele é radicado lá, né? Ele passou muito tempo no Campeonato Carioca. E essa parceria vem dando certo. O Potiguar vem se destacando, vem ganhando as partidas. Joga em casa, no Joga em Leonardo casa. Nogueira, domingo. E joga contra uma equipe forte, que é a Uniclinic, que tá na hora de ganhar e matar. Vice-líder. Vice-líder. Depois do Globo, o Uniclinic é o mais forte. Depois do Potiguar. Depois do Potiguar. Eu acredito que o Potiguar jogando com o Uniclinic no Leonardo Nogueira, meu amigo, Vai sopa na... Como é que é? Mel na sopa, né? Tem um ponto só de diferença do Potiguar para o Uniclinic. ponto. Então Exato. tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer. Até o empate, né? Serve, né? Vem acesso? Mas em casa tem que vencer. Será que a gente Os dois. vem acesso nos dois ou Olha, dois? porque essas competições, tanto a Série C como a Série D, são competições muito difíceis. Muito. Ainda mais por conta dessa questão de mata-mata. E depois vai haver o cruzamento dessas equipes do Nordeste com as do Sul, que são muito bem preparadas, né? Exatamente. Vai vir pedreira aí grande. Eu torço e acredito nas duas equipes. Eu acho que o Globo tem uma ligeira maior chance de conseguir. Mas os dois essa não. podem e a gente vai torcer para que passem os dois. Vamos falar do Sub-19? A gente esmiuçou Foi aqui, emocionante, não detalhou. foi? Foi bem bacana. É. Pela terceira rodada do Campeonato Estadual Sub-19, o ABC venceu o América por 1-1. O ABC venceu o América em jogo realizado 1-0. na Arena das Unas. 1-0, muito bem, Levi. No Barretão, o Alecrim venceu o Globo, também por 1-0, ainda pelo Campeonato Potiguar Sub-19. O Potiguar de Mossoró, que a gente acabou de falar, derrotou o Corinthians por 2-1 no Marizão. Então, tem jogo no futebol profissional, tem jogo no Sub-19. O ABC tanto se desponta em um como em outro. Então é uma emoção muito grande, ABC, o próprio Alecrim aí, realmente o Potiguar de Mossoró, que estão despontando nesse campeonato sensacional que é desses meninos de 19 anos. Futuro, né? Futuro, É o futuro da gente, né? A gente espera que eles possam fazer cada dia mais bons jogos, melhores jogos e cresçam na competição, porque só com campeonatos desse nível de sub-19 e tal, que a gente pode pensar num futuro melhor para o futebol do nosso estado. E vou dizer mais, antes de terminar a Série C, tanto o garoto do América como do ABC vão surgir por aí. Vão surgir, né? Porque eles já são inscritos na competição, pelo ABC e pelo América, então a utilização é automática. Então pode surgir novidades. Tá faltando o América melhorar essa sua performance e até dar no profissional, dar condições de mais jogadores jovens atuarem pela equipe principal, como vem acontecendo com o ABC, que fez uma excelente campanha na Copinha e teve mais vontade, inclusive quando trouxe o Narciso, dessa questão de integrar a base ao profissional e melhorar essa questão, porque não ficar preso a só atletas que vêm de fora. Então tem que valorizar assim os meninos, e o ABC está colhendo fruto. Já vendeu Montanha, zagueiro, e o Erivelto é titular do time, está dando ganho esportivo para a equipe. Tem um lateral, tem um atacante Leozinho, então tem Chiclete, tem Alvinho, tem jogadores que são da base, que estão compondo o elenco. O Kaique já foi, né? Kaique já foi. é. Então eu digo... Flamengo. não, mas Kaique era da base do Flamengo. Sim, mas o ABC, Mas o ABC vendeu porque vendeu, o ABC Teve deu projeção a ele. projeção. Foi. E pronto, como o Levi lembrou, uma equipe organizada, você acaba vendendo o jogador, como pode ser o caso dos meninos. Então o América também tem que abrir o olho para isso, porque tinha o Mateuzinho, deixou o Mateuzinho sair, sem nenhuma compensação, sem nada. Um atleta que poderia ter sido lapidado, que se vê que ele tem Era uma promessa, uma né? promessa, e que daqui a pouco pode esperar que ele vai estar despontando por algum time aí a nível pelo menos de Série B. Muito bacana. A gente falou de futebol no início aqui do... Você faz vôlei também, Flamengo? Ou só futebol? Não, só futebol. Ainda, né? Não é minha praia. Tá certo, porque veio uma dica bem bacana. O homem é um craque, viu? Todo dia ele escolhe um esporte para fazer. Agora uma dica bem bacana para os amantes do vôlei e também
atletas. Começa a partir de hoje o Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôlei Juvenil Masculino da Primeira Divisão. Os jogos acontecem a partir das 13 horas no ginásio da ABB e tem participação de delegações de vários locais. Olha só que bacana. Além da equipe do Rio Grande do Norte, vem a equipe do Amazonas, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Espírito Santo. E no dia 10 de julho acontece a grande final esperada por todos, das 8 às 14 horas, com definição do primeiro ao 8º lugar do pódio. Então, isso tudo aqui em Natal? Tudo aqui em Natal, lá no ginásio que eu falei, da ABB. Jogos diários, né, as equipes se enfrentando. E a grande final no dia 10 de julho, que é onde termina esse grande campeonato. Puxa vida, 10 de julho, né? É. Quer dizer, tá perto, Levi. Hoje 10 é dia dias, 4, 10 né? dias de intensa participações, Exatamente. calendário de voleibol. É, porque as competições acontecem, não é igual ao futebol, pelo menos nesse campeonato, né? Que acontece uma rodada nesse fim de semana, a outra no fim de semana, não. São jogos corridos. E acaba que o finalista, quem vai subir no lugar mais alto do pódio, vai ser conhecido no dia 10 de julho. Muito bom, né? O pessoal gosta muito de vôlei, né? É. É um esporte no Brasil que é muito valorizado. Tanto que a gente vê a seleção, jogos assim, que tem transmissão, Sport TV passa, TV aberta, o próprio Globo Esporte passa alguns jogos do vôlei. E é legal porque todo lugar o pessoal gosta e aqui não é diferente. Tomara que seja uma grande competição. É um vôlei que tem destaque internacional, né? E reúne as principais equipes, né? Desses estados que eu falei, do juvenil masculino, então é bacana. Para você que quer aprender um pouquinho mais, a troca de experiência acaba sendo válida. Pois é, meninos, a gente termina o Câmara Esportiva desta segunda. Amanhã nós estaremos aqui, não é mesmo, Levi? Com certeza. Estaremos aqui, pessoal. Um abraço. Um abraço à Ana Júlia. Querida Ana Júlia. Abraço para você. Viu? Grande beijo. Flamínio, boa tarde. Boa tarde, até quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Flamínio só volta quinta, mas amanhã nós estaremos aqui, 1h20 da tarde, com muitas outras novidades. Eu agradeço a companhia, uma excelente segunda-feira e um ótimo início de semana. TV Câmara, a TV do povo de Natal.